Muito boa noite! Estamos aqui nos estúdios da Rádio Osório, na FM 106.9. Hoje nós temos uma reflexão bem importante para trazer, tendo em vista que hoje é 2 de novembro de 2021 e hoje é feriado, de finados. Nós vamos estar tratando do seguinte assunto hoje: existe vida após a morte? Como que se dá essa situação? Será que somos só a matéria? Será que somos alma e matéria? O que somos? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essas são perguntas que muitas pessoas se fazem. E nós queremos olhar para a palavra de Deus, olhar para as Escrituras Sagradas e perceber o que elas dizem para nós. E para realizar essa programação, está comigo aqui nos estúdios da Rádio Osório, o irmão Rafael. Boa noite, irmão Rafael. Seja bem-vindo. Uma muito boa noite a todos os ouvintes, o pessoal da igreja, o pessoal aqui de Osório, o pessoal das regiões ao redor, Todo mundo que está aí na escuta, um grande abraço a todos. Com muita alegria aí que eu também estou participando desse programa. É um tema muito interessante. Eu já comentei com algumas pessoas que a gente ia falar sobre isso e eu vi o interesse e a necessidade de que muita gente quer saber, o que a Bíblia fala da vida após a morte, O que vai acontecer com a gente, o que não vai, Então, faço o convite a todos aí que permaneçam com a gente, que a gente possa estar ouvindo e descobrindo aí o que seria essa vida após morte. Então, eu passo a palavra agora para o irmão Elian. Amém. Uma boa noite, pastor Fernando. Uma boa noite, Rafael. Boa noite. Eu gostaria de saudar a todos que estão nos ouvindo nessa noite. Já é o meu terceiro programa consecutivo. Já posso me considerar um titular, hein? É verdade. Acho que faz parte do time já. Já consegui uma vaga na escalação do time, hein? Uma boa noite a todos. Espero poder agregar no assunto aí com o meu humilde conhecimento bíblico e que nós possamos estar juntos aí até as 23 horas. Amém, graças a Deus, é isso aí. Vamos juntos aqui até as 23 horas. Meus irmãos, o tema hoje é um tema bem interessante, Então a gente quer aproveitar a data de hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que para nós é tão caro, tão especial. O tema de hoje ela vem em forma de uma pergunta, existe vida após a morte? E para nós aqui expormos essa doutrina, aplicarmos a doutrina, nós queremos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre o que nos leva para a eternidade, como vamos para lá e
para onde vamos? Olhando aqui para o texto, nós já percebemos que Jesus fala que existiram dois homens, um rico e um mendigo. O texto fala claramente que o rico foi para um lugar, aqui na minha versão, chamado de inferno, na versão do irmão Rafael, chamado de Hades. E esse lugar onde o rico está, ele é denominado lugar de tormento, lugar de aflição, lugar de dor. E também somos informados que o mendigo, chamado Lázaro, ele foi para um lugar chamado Seio de Abraão, ou seja, lugar de descanso, lugar de delícias, lugar de amor, lugar de regozijo. Então, prontamente, nós percebemos que após a morte, há vida sim, e ela se dá em dois lugares completamente diferentes, completamente antagônicos, né? E eu queria abrir, então, a pauta dizendo o seguinte: pelo que o texto nos mostra aqui, é a nossa conduta nessa vida aqui que determinará onde passaremos a eternidade. O texto começa dizendo assim, versículos 19 até o 23, que é o momento que nós vamos discorrer agora. Ele diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pode parecer, num primeiro momento, que esse homem ele era apenas rico, mas o texto nos mostra que ele não era apenas um homem rico, porque ser rico não é pecado. Ser rico não significa que você vai para o inferno porque é rico, mas é porque ele vivia uma vida de arrogância, prepotência, ele tinha olhos altivos, né? Ele não se importava com as outras pessoas, ele era extremamente egoísta, orgulhoso. E aí, meus irmãos, é isso que o texto está querendo destacar para nós. É isso que o texto está querendo que nós pensemos. E por que eu estou falando isso? Porque esse texto está dentro de um contexto. Esse texto está dentro do capítulo 16, onde o Senhor Jesus está tratando da nossa mordomia. O texto está falando de quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. O Senhor Jesus está falando que nós somos apenas administradores da nossa vida e nós devemos administrá-la conforme Deus ordena. Nós não somos donos, mas nós somos mordomos, somos administradores do nosso corpo e da nossa vida. E Jesus deixa muito claro que esse rico, ele não fez uma boa mordomia. Diante disso, quando ele morre, ele vai para o inferno. Diferentemente do mendigo, que está no versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, meus irmãos, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acharmos que ele foi para o céu porque era pobre. A pobreza não é sinônimo de que nós vamos para o céu. Não é isso que nosso Senhor Jesus está querendo transmitir. Mas é que esse homem, ele era mendigo, mas ele era também humilde de espírito. Ele era um homem manso, ele não almejava grandes coisas. Ele era tão humilde que o desejo dele era se alimentar das migalhas que caíam da mesa. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ele era um homem dócil, ele era um homem manso, um homem humilde, que não estava à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para ele, como era o caso do rico. Então, Lucas, ele é um escritor muito hábil, né? E ele coloca de uma forma que somente quem olha com muita profundidade para o texto, vai perceber que o rico não foi para o inferno porque tinha muito dinheiro, mas ele foi para o inferno porque ele amava aquele dinheiro e ele se recusa a ajudar o pobre. E o pobre, ele vai para o céu não porque é pobre, mas porque ele tem um coração humilde, quebrantado na presença de Deus, e ele não almejava coisas altas demais. Ele vê que
Lázaro e o rico, eles tinham desejos completamente diferentes. Então, a primeira parte da nossa meditação nessa noite é essa. A nossa conduta nessa vida aqui determinará para onde passaremos a eternidade, ou onde passaremos a eternidade. E aí, como você tem vivido, meu irmão? Como você tem lidado com as questões da tua vida? Você tem servido o próximo? Você tem amado o próximo? Você tem vivido somente para os teus interesses, somente para o teu estômago, somente para enriquecer, somente para ganhar dinheiro? Você se importa somente com você mesmo? Ou você é uma pessoa que também se importa com o outro, que ama o próximo, que ama o Senhor Jesus Cristo, que é humilde de espírito? Nós vamos estar tratando disso logo mais para frente, mas os versículos, eles nos mostram claramente a conduta de dois homens, né? O Senhor Jesus, ele é enfático nesse assunto, mas eu quero chamar a sua atenção agora para os versos 22 e 23, que por conta da vida que esses homens tiveram, eles então foram para lugares diferentes. Diz o texto, versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para um lugar de delícias, chamado aqui seio de Abraão, né? Foi levado para o peito de Abraão, que é o patriarca, né? Que é uma expressão de paraíso. Jesus poderia ter dito, e foi para o paraíso, né? E olha que interessante, morreu o rico e foi sepultado. Ponto. Não fala muita coisa, né? Mas só o fato de dizer morreu e foi sepultado já mostra que não tinha ninguém junto com ele ali, né? Nem os anjos estavam perto dele naquele momento. E aí o versículo 23 é que vai nos dar um conhecimento de causa muito mais profundo. Diz o versículo 23 assim, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui o texto começa a nos desvendar claramente para onde foi o rico depois da morte. Vejam que o rico, ele morreu e foi sepultado. Alguém pode pensar, bom, acabou a vida para ele ali. Não. Estando no inferno e em tormento, ele levanta os olhos e vê. Isso vai ficar para o próximo bloco. Mas eu quero dar oportunidade aqui também para o irmão Rafael contribuir conosco. Vendo esse texto, a gente pode ver que o homem rico, ele era mordomo de muita coisa que Deus tinha dado para ele, né? Ele poderia muito bem ter utilizado dessas grandes riquezas que ele possuía para poder ajudar, né? Mas o egocentrismo dele, as coisas como ele pensava nele, a forma como ele usava as coisas que Deus tinha dado para ele, porque a gente parar para pensar, tudo que está na terra, todas as coisas é de Deus. E Deus nos dá a oportunidade para nós sermos mordomos dessas coisas. E a gente tem que utilizar, não pensando em nós mesmos, mas pensando em como podemos ajudar, como podemos enriquecer a glória de Deus através dessas coisas. E o homem rico tinha realmente muitas oportunidades, né? Muitas formas, muito mais, mas ele pegou tudo aquilo e usou para si próprio. Lá diz que ele se vestia de púrpura, né? Eu nem imagino como seria. E ele se alimentava de grandes refeições, né? Enquanto tinha um homem que passava fome, doenças. Na frente da casa dele. Na frente. Então é muito triste, né? A forma como isso aconteceu, né? Acredito que não é de menos que ele foi passar a vida o outro lado da vida lá no Hades. Exatamente. E é interessante porque um dos grandes mandamentos, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não amou o próximo, né, como deveria ter amado, que a Bíblia nos recomenda fazer isso, né? Voltando aqui ao tema, então, hoje existe vida após a morte? Nós estamos estudando aqui, estamos expondo o texto de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Nós já expomos o verso 19 a 23, onde mostra que a nossa conduta nesta vida aqui determinará onde passaremos a eternidade. A conduta do rico o levou para o inferno. A conduta do mendigo o levou para o céu. O segundo ponto é:
Quem vai para o inferno não é aniquilado nem perde a consciência. Esse é um ponto importante que nós queremos estar tratando nessa noite, porque existe sim vida após a morte. Mas como é essa vida após a morte? Ora, meus queridos ouvintes, é uma vida de consciência, é uma vida onde você não tem amnésia. Lá no inferno não tem Alzheimer. Lá você vai se lembrar de todas as coisas. É isso que está no texto aqui. Vamos fazer a leitura, então, para fazer a exposição? Vamos ler pausadamente os versos 24 a 26. Veja comigo. Diz assim, vou ler do 23 em diante. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Percebam que ele vê e ele conhece. Ele sabe quem é que está ali. E aí, olha o versículo 24. Então, clamando ou falando em voz alta, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Está pedindo clemência. Está pedindo que usem de misericórdia com ele. E diz assim: e mande que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que ele tem consciência, ele faz um pedido, ainda que continua sendo um pedido revestido de arrogância, revestido de prepotência, revestido de orgulho, aquela mesma arrogância, aquela mesma prepotência que nós lemos no verso 19, nós lemos também no verso 24, né? Mas ele não perde a sua consciência, ele não abandona o seu pecado, ele não está arrependido dos seus erros, mas ele quer um auxílio, ele quer uma ajuda. Tudo o que ele não deu para o mendigo, ele quer agora. E aí, meus irmãos, o tópico agora dos versículos 24 a 26 é que quem vai para o inferno não esquece de quem era, não perde a consciência. Versículo 25, nós vemos que há uma resposta do céu para esse homem. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Observe que a palavra consolo, ela indica que agora Lázaro está em profundo gozo, em profunda alegria, mas esta alegria, este gozo, faz sentido na vida de Lázaro por conta dos males que ele passou na vida. Percebam que Lázaro também não perde a consciência. Lázaro não perde a memória. Muito importante isso, meus irmãos. E o versículo 26 diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Ou seja, não tem como, não há a mínima possibilidade de quem está no inferno ir para o céu, e nem de quem está no céu ir para o inferno. É interessante que o rico não se dá conta disso, né? Ele não leva em consideração esse grande abismo, ele não leva em consideração esse grande afastamento, essa distância absurda que há entre o céu e o inferno, e ele ainda, mais absurdamente, implora, pede que Abraão mande Lázaro ir do céu para o inferno para lhe dar um pouquinho de alívio, ou seja, só molhar a ponta do dedo e refrescar. Isso nos mostra algumas coisas importantes. Que Lázaro estava num lugar de glória, num lugar de gozo, num lugar de descanso, e estava muito bem guardado, muito bem protegido por ali. E que o rico, ele estava num lugar de tormento físico, por assim dizer, né? Um lugar de tormento, chamas, mas muito mais um tormento de consciência. Um tormento ali que lhe afligia, uma vez que a alma dele estava ali, era uma aflição espiritual, era uma aflição de consciência. Ele não estava dormindo, ele não foi aniquilado, como algumas pessoas ensinam, né, sobre o aniquilamento dos ímpios. O texto é muito claro, mostrando que há vida após a morte. Há uma vida
de tormento no inferno para aqueles que vivem uma vida egoísta, de pecado, de miséria, e há também uma vida de glória, uma vida de gozo para aqueles que estão no céu. Pastor, muito importante também, eu gostaria de lembrar que muitas vezes a imagem, muitos filmes, faz a galera negligenciar um pouco essa imagem do inferno, porque as pessoas pensam que o inferno é um lugar onde vai ser possível pecar, né? Ser possível ficar pecando e no caso, por exemplo, assim, lá vai continuar tendo festas, bebedeiras, vai poder continuar tendo tradição, adultérios, mas aqui está bem claro que o homem rico, ele não está passando por nenhum gozo sobre seus pecados, né? Ele não está num lugar onde ele pode usufruir de pecados limitados, ele está num lugar onde ele está sofrendo, onde a necessidade dele é tão grande que apenas uma gota d'água iria satisfazer. Então é algo que se pensar, né? Porque a imagem de muitas vezes a gente é passada essa imagem de que o inferno é um lugar legal, né? Que o inferno é um lugar bom, que é um lugar que o pessoal vai se divertir, vai passar uma eternidade fazendo farra. Mas não, o inferno é muito doloroso, é sofrido. Muito pelo contrário do que o Lázaro está passando, que ele está sendo consolado, está sendo abençoado, está podendo descansar da vida de sofrimento que passou, né? Um descanso em paz. Muito diferente também da imagem que o céu, que é passada do céu, que o céu também que é um lugarzinho que vai ser pacato, sem monótono, né? Não, lá vai ser um lugar de muita alegria, de muito gozo, ao lado de Deus, né? Ao lado de Jesus. Nós vamos para o terceiro bloco da nossa mensagem nessa noite, onde o tema agora aqui é dos versos 27 ao 28, que eu queria tratar sobre o seguinte tópico: tanto no inferno quanto no céu, há lembranças das pessoas aqui no mundo. Não que os mortos eles possam se comunicar com os vivos. Não há possibilidade de se comunicar, mas há lembranças. É isso que o texto vai nos dizer aqui nos versos 27. Vamos fazer a leitura? Diz assim: então replicou o rico. O rico replica para o pai Abraão e diz: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, a casa dos meus pais, Senhor. Manda lá, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda. O rico está lá no inferno e ele está preocupado com os seus 5 irmãos aqui na terra. Ou seja, eu quero chamar a sua atenção para um tópico importantíssimo para a nossa reflexão nessa noite. Existe vida após a morte? Existe. Como é essa vida após a morte? É uma vida onde você vai se lembrar. Você terá lembranças. Vê que o rico está no inferno e ele não esqueceu das coisas desta vida aqui. Ele se lembra de onde ele veio. Ele sabe quem ele foi, ele sabe quem foi seus pais, ele sabe que ele tem irmãos, ele sabe de tudo, ele se lembra, ele tem memória. Que coisa terrível é o inferno, que é um lugar de tormento, que é um lugar de dor e sofrimento, onde as pessoas vão passar a eternidade inteira ali. E imagina que grande tormento será para as pessoas que vão para o inferno se lembrar das oportunidades que tiveram nessa vida aqui de se arrepender. Nós estávamos aqui ouvindo a música do PG Meu Universo e o irmão Elian estava lendo o texto lá em Lamentações de Jeremias, mostrando para nós e lendo para nós, dizendo assim, que quão maravilhosas são as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Hoje, terça-feira, 2 de novembro, as misericórdias do Senhor se renovaram quando o sol raiou. Amanhã, quarta-feira, se Cristo não voltar, as misericórdias dele vão se renovar. Então, nós não podemos perder tempo, não podemos perder essa oportunidade, porque quando você partir deste mundo, talvez você está me escutando, talvez você não acredite nisso, talvez você pense, morreu, acabou. Não acabou, não. Você não pense que quando você morrer você vai deixar de pensar, vai deixar de refletir, vai deixar de ter consciência, vai deixar de se lembrar. Imagina que se você não se arrepender dos seus pecados hoje, você não reconhecer Cristo
como Deus, como o Senhor da sua vida, você não se arrepender e não mudar de vida, você vai passar a eternidade no inferno se lembrando dessa palavra que você está ouvindo de mim aqui nessa noite. Isso é muito sério, isso é muito importante. Nós não podemos desprezar as misericórdias do Senhor que se renovam. E o fato de eu estar aqui fazendo uso dos canais aqui de meio de comunicação da Rádio Osório para falar com você que está me ouvindo, é uma misericórdia, é um meio de graça do Senhor para a tua vida. É importante perceber também que o homem rico, apesar de ele não perde a memória, não perde a consciência, e ele também não perde o caráter dele, né? Então, com isso a gente consegue perceber que ele faz um pedido, o primeiro pedido dele, ele ora por ele, né, para que seja refrescado o sofrimento dele. E o segundo pedido é para que pudesse salvar ainda os irmãos dele, né? Então ele não perde, mas nesse pedido para salvar os irmãos dele, ele está replicando uma resposta de Abraão, né? Então ele tem um caráter, ainda continua aquele caráter de pessoa com posse, com poder, né? Ele não perdeu isso. Então a gente percebe que o inferno, apesar de dor e sofrimento, ele não é um lugar para que a pessoa vai mudar. Ele não é um lugar onde a pessoa vai se arrepender. Nesse lugar não existe mais salvação. Que pena, né? Infelizmente é verdade isso, né? Mas também é interessante que o rico e o Lázaro também não perde a memória. É maravilhoso isso, né? Nós vamos entrar para o quarto e último bloco, que vão dos versos 29 a 31. E o tópico é impossível que os mortos se comuniquem com os vivos, a menos que tal pessoa morta ressuscite dos mortos. Vamos lá? Versículo 29. Aliás, eu vou ler o 29, o 28 e o 29. Ele diz assim: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha a convicção do rico, né? Aí Abraão diz para ele assim: porém lhe respondeu Abraão: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Note você que Abraão deixa muito claro para o rico que está no inferno que a única forma de Lázaro se comunicar com os seus 5 irmãos é se ele ressuscitar dos mortos. Não tem outro jeito. De onde o rico está, ele não pode se comunicar com seus irmãos. Por isso ele pede para Abraão mandar Lázaro. Ora, é uma idiotice da parte do rico achar que ele não pode, mas Lázaro pode. Mas é uma idiotice até certo ponto, porque o rico também sabe que Deus era poderoso para fazer Lázaro ressuscitar dos mortos. É por isso que ele faz esse pedido. Mas Abraão disse assim: olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia deles naquela época, porque a expressão Moisés e os profetas é a Torá, o Neviim e o Ketuvim, que são as 3 porções da Bíblia hebraica. Ele não está dizendo que esse fato aconteceu no tempo em que Moisés era vivo. Quando ele se refere a Moisés e os profetas, ele se refere à Bíblia daquela época, a Torá, Neviim, Ketuvim, que era o que compunha a Bíblia hebraica. Eles têm a palavra de Deus. Ouçam-na, leiam, medite, estude. Porque se eles não creem no que está escrito, eles não vão crer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que é impossível os mortos se comunicarem com os vivos. A única forma, a única maneira, a única possibilidade de um morto falar com os vivos é se ele ressuscitar dos mortos. É necessário que a sua alma volte ao corpo e o corpo então tenha, por conta da alma, esteja respirando, esteja vivo, para que ele possa se comunicar com o mundo dos vivos. Os vivos deste mundo
conversam com os vivos deste mundo, e os mortos conversam com os mortos. Não tem como os mortos conversar com os vivos. Não há, segundo a Bíblia aqui, né? Nós poderíamos ler outros textos, mas eu creio que esse texto está tão bem explicadinho, tão bem encaixado aqui, que não tem como nós, lendo um texto como esse, não percebermos claramente no que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Eu queria então, diante dessa última colocação, dizer 3 coisas para você. Depois quero deixar para o irmão Rafael também fazer suas considerações. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria deixar muito claro que a Bíblia ensina que há 2 destinos após a morte. Há sim vida após a morte, e essa vida ela se dá em 2 lugares antagônicos, 2 lugares diferentes, que são o inferno e o céu. E as nossas atitudes determinam para onde nós vamos, se para o inferno, como foi o rico, ou se para o céu, como foi Lázaro. Esse é o tópico, um primeiro tópico. O segundo tópico é, tanto no céu quanto no inferno, permanece intacto a nossa consciência e a nossa memória. Ninguém vai se tornar um desmemoriado, nem no inferno, nem no céu. Pelo contrário, nós guardaremos as nossas lembranças, as nossas memórias e a nossa consciência. E ela que vai acusar as pessoas no inferno por toda a eternidade. E por último, eu queria destacar que Jesus Cristo é a nossa porta para o céu. Jesus Cristo, ele desceu do céu, assumiu pele humana, se tornou um homem, o Filho de Deus se tornou filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Só tem um jeito de ir para o céu, e é passando por Jesus. Só tem um jeito de ir para o céu, é reconhecer que é um pecador, arrepender-se dos seus pecados, clamar por misericórdia, pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, pedir que Ele transforme a sua vida, se humilhar na presença de Jesus, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E aí, meus irmãos, poderemos assim ser como o Lázaro, né, o mendigo, desfrutarmos do consolo eterno. Que o Senhor Jesus, por meio dessa palavra, abençoe tua vida, meu irmão, enchendo o teu coração de graça, de consolo. E você, que tem se mostrado rebelde até o dia de hoje, você que não tem levado a sério a sua eternidade até o dia de hoje, que hoje você possa se arrepender e você possa se converter, mudar de vida, porque existe sim vida após a morte. Existe vida no inferno e existe vida no céu. E queira Deus que hoje seu coração se quebrante, você se arrependa dos seus pecados e mude de vida. Em nome de Jesus. Bom, Rafael. É interessante que esse texto aqui ele não expõe se o homem rico era crente ou não, né? Mas como o pastor pregou no último domingo, a porta é estreita, né? Então, por mais que ele acreditasse em Deus e cresce em Deus, né? Assim como nós, que por mais que a gente crê em Deus e faça as coisas por Deus, que a gente possa analisar a nossa consciência, nosso caráter, o quanto a gente faz as coisas para Deus e quanto que a gente tem pensado em Deus a cada momento do nosso dia, do nosso trabalho, da nossa família, né? Porque é muito fácil a gente querer, por nossa própria natureza, pensar em nós mesmos, né? Pensar no nosso eu, satisfazer a gente. Então eu faço esse pedido assim para que a gente possa estar cuidando isso, né? Porque isso são fatores determinantes, como a gente leu aqui, né? Nosso caráter, aquilo que a gente vai fazer aqui na Terra pode determinar onde a gente vai passar a nossa eternidade. Então que a gente possa cuidar e rever se a gente tem alguma falha, falha de caráter, algo assim, que a gente peça a misericórdia de Deus, que a gente venha a seguir Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.